Fala, galera. Bom, o Na Geral completou 25 anos e, obviamente, 25 anos é uma história que dá um livro, né? Dá um belo livro. São muitas histórias. E eu confesso que escrevendo sou muito ruim, porque ansiedade, mais algumas síndromes que existem aqui dentro e que eu estou escrevendo uma coisa, daqui a pouco penso outra e esqueço daquela, enfim, não consigo escrever. Então resolvi deixar aqui no meu canal no YouTube algumas histórias que aconteceram nesse período aí de 25 anos de Na Geral. Quanta coisa, cara, são coisas maravilhosas. Quem acompanhou um pouco da história do Na Geral sabe que tem coisas riquíssimas. Tem muita bobagem também, enfim. São momentos que acho que tem que ficar guardado para sempre, ou sei lá. Então eu resolvi fazer esse apanhado de histórias aqui, espero que você goste. Então eu vou começar hoje com a história de como começou o Na Geral, que às vezes numa entrevista não dá tempo de contar direito, esquece algum detalhe e tal, até para não ser indelicado com quem convidou para o podcast, essas coisas. E aqui eu posso contar com muita calma, muita tranquilidade, tudo que aconteceu nesses 25 anos de Na Geral. E eu começo, obviamente, com como começou o Na Geral. Você pode pensar que isso é uma coisa espiritual, energética. Cara, dá para você pensar o que você quiser. Depende do seu coração, cara. Eu atribuo isso a Deus. Não tem outra explicação. E você vai entender. Eu não via o Lélio há mais ou menos uns 10 anos. Não via. Quando eu saí da Jovem Pan, o Lélio estava iniciando como coordenador da rádio. Eu não tive tempo de conversar muito com ele, não tive tempo de trocar nada, energia, não tive tempo de trocar nada com ele. Porque é assim, o rádio era assim, se você tinha audiência, se você atraía patrocinadores, você ganhava mais. Se você não fizesse isso, você era muito mal remunerado até hoje. Então você tem que se esforçar 24 horas por dia para você ser melhor. Então, por alguns desses motivos, eu saí da rádio e nesse meio tempo eu fui trabalhar com publicidade, que era uma época que a publicidade estava fervilhando. O Antônio Viviani, quando me apresentou, ele me apresentou para 2 estúdios, a Voz do Brasil, que era do Tico Terpins e do Zé Rodrigues, e na MCR, que era do Mineiro, do Campanelli e do Renato Teixeira. Músicos consagrados. Eu era fã pra caramba do Tico. Tico Terpins era o vocalista do Joelho de Porco. O Zé Rodrigues, que vinha fazendo muito sucesso, já era consagrado. O Zé Rodrigues com Eu Quero Uma Casa no Campo. E o pessoal da MCR, que era o Campanelli, que era mais a parte publicitária, o Mineiro, que era flautista, gravou com Elis Regina, com um monte de gente, e o Renato Teixeira, que dispensa qualquer comentário, né? Cara, enfim, fui trabalhar com essa galera, só para você ter uma base nessa época. A MCR, por exemplo, vou usar só o exemplo da MCR, a Voz do Brasil também, outros estúdios também, que depois eu conheci posteriormente. Esses 2 estúdios faziam assim, tipo 20, 30 comerciais por dia. Era uma loucura. E, obviamente, na publicidade a gente era muito mais bem remunerado do que no rádio. E eu falei, é aqui que eu vou ficar. E meio que larguei o rádio nesse período. Foram mais ou menos 8 ou 10 anos. E um belo dia, eu tô subindo a Consolação para ir gravar na Voz do Brasil, que ficava na Rua Lisboa, lá embaixo, uma rua antes da Henrique Schalman. E eu morava na Aclimação, tinha que fazer todo aquele trajeto da Consolação. Eu parei no farol ali da Maria Antônia, onde fica o Mackenzie, subindo a Consolação, e vejo o Lélio vindo de lá para subir a Consolação.
Ele subiu a Consolação, meu farol abriu, eu falei, vou dar um susto nele. Parei do lado dele e gritei, aí, ô careca, filha da mãe! Não foi bem isso, mas mais ou menos. De repente ele olha pra mim e começa a chorar. Falei, pô, será que eu ofendi o cara? O cara não gostou da brincadeira? Enfim, tem um recuo ali no cemitério, eu parei o carro, ele parou atrás e já desceu. Cara, você não vai acreditar. Eu tô saindo agora de uma... Isso, veja bem, hein? 8 anos depois que a gente teve junto na Jovem Pan. Eu estou saindo de uma reunião agora com o Zé Paulo da Glória e eu acabei de falar o seu nome. Nós vamos fazer um programa de rádio para falar de futebol. Falei, Lélio, eu não entendo nada de futebol, Lélio. Você tá louco, eu trabalho pra caramba, eu tô aqui, tô bem, eu não quero mais saber de rádio. Lembrava da época que o rádio era muito mal remunerado e tal. E, enfim, não, eu não vou voltar, não vou, e depois a gente se fala, tá bom? Tchau, tchau, trocamos o telefone ali. Logo em seguida, o Antônio Viviani me liga, fala, não, negão, vai lá, o negócio é legal e tal. Eu resolvi fazer, então, vamos lá, eu vou ouvir como é que é. Eu não entendo nada de futebol, todo mundo sabe disso e nunca escondi isso, que eu não entendo absolutamente nada de futebol. Quando eu digo não entendo nada, eu não guardo nada. Eu não guardo nome de jogador, eu não guardo nome de técnico, eu não guardo um posicionamento, eu não guardo essas coisas. Mas eu nunca escondi isso, entendeu? Eu não vou ficar olhando na internet para informar. Pô, eu não vou fazer isso, até porque naquela época a internet era uma porcaria. Então eu não vou fazer isso, vou ficar enganando os outros, eu não vou fazer. Eu vou falar o que vier na cabeça. Tá bom, beleza. E, cara, e aí nasceu o Na Geral. Nasceu nesse formato mesmo, mas não é um formato, não era um formato comum na época, porque já tinha, já teve programas de humor. O show de rádio, quando acabava o futebol, era um dos programas mais ouvidos de São Paulo, que era voltado para aquilo ali, para o futebol. O nosso não tinha essa responsabilidade, até porque eu não entendo nada de futebol. Então eu colocava personagens aonde era conveniente. Então entrava o Pelé, falava do Santos, entrava o Pelé, oi, gente, tudo bem e tal. Que isso rendeu várias histórias legais. E assim nasceu Na Geral. Esse foi o início de tudo. Eu vou contar várias histórias que aconteceram nesse período, mas eu tinha que contar essa de abertura até para dar um oi para vocês e saber que eu estou aqui no YouTube, no meu canal, e vou homenagear esses 25 anos do Na Geral com o maior carinho do mundo, até para deixar isso guardado para vocês. Então espero que vocês gostem e vamos curtir, porque vem muita história por aí. Valeu!